Doutor Mark, aqui a gente é um prazer receber o senhor aqui no na nossa live quinzenal. Prazer todo meu. Aqui a Comissão de Direito de Família, a gente faz essas atividades quinzenais para tentar trazer um pouco de conhecimento para os nossos participantes, né, os integrantes da comissão. Então, primeiro, de antemão, já agradeço aí a disponibilidade, né, e o tempo do senhor aí para a gente fazer isso. Então, assim, eu que vou apresentar o senhor, o pessoal que está aí em casa, né? Dr. Mark Gigonzac, né? Gigonzac é um sobrenome Isso, diferente, francês. né? É É francês. francês. Sou franco brasileiro. Tenho a dupla Ah, nacionalidade. ah, certo. Então, assim, o Dr. Mark é geneticista efetivo aqui na Secretaria Estadual de Saúde, né? Dr. Mark, muitos anos, Isso. professor, mestrado, doutorado, né? Formação de biomedicina pela Federal, UFG nossa aqui. Também está atuando hoje aí como professor na PUC, na Unifam e atende no CRER, né, doutor? O currículo do senhor aqui Exato. é bem grande, né? Nós Sim, publicamos um sim. currículo aqui, né? E eu Doutor fiz, eu Mark, tentei fazer então um assim, mini currículo para a atenção. Sim. o mini currículo às vezes não dá, né? O mini, doutor Mark. Então assim, nós buscamos esse tema de exame de DNA como prova pericial, características e quesitos, que geralmente quando a gente vai fazer, tem algum tipo de exame, um prova pericial num processo nosso, a gente acha que simplesmente o exame de DNA, você vai ali, colhe o sangue, pronto, acabou, é pai ou não é pai, é filho, não é filho, então se resume a isso. Então, geralmente, a maioria dos advogados acha que não tem muito o que perguntar, não tem muito o que esclarecer, às vezes até não entende muito bem como é que funciona o processo, né, Sim. do exame. Então, eu queria que o senhor desse uma aula para a gente aqui. Tranquilo. Ó, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, do Dr. Renato, né, que é vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB, né? É sempre um prazer a gente poder discutir vários assuntos, né, várias temáticas nesse sentido. Então, a gente tem atuado na assistência técnica pericial, na verdade, quase 20 anos que a gente está nessa área. Meu mestrado, inclusive, foram junto com peritas da Polícia Civil, que a gente estava estruturando uma parte de bancos de dados de DNA. E é uma área que, pessoalmente, eu gosto muito, né? A gente tem várias publicações na área e sempre que a gente, inclusive, tivemos uma parceria com o Ministério Público alguns anos atrás, né? Que a gente dava uma assessoria num programa chamado É Legal Ter Pai, né? Que é um programa extremamente importante e dúvidas surgem constantemente quando a gente fala de exame de DNA, porque a gente costuma considerar o exame de DNA como sendo uma prova cabal, tem muita gente que fala assim que é um padrão ouro, uma prova ouro, e na verdade todo exame ele pode ser discutido, ele tem que ser analisado com cautela, tem que verificar as inferências que foram feitas, porque existem vários tipos de exames de vínculo genético, na verdade, que a gente chama, que podem traçar ou retratar situações que são diferentes. Existe o tipo de exame que a gente chama de trio simples, que é o pai, a mãe e a criança, né? O suposto pai, no caso, a mãe e a criança. Mas existem outras situações que são mais complexas, principalmente quando a gente envolve reconstrução. O pai falecido, aí às vezes surge a possibilidade de fazer uma exumação para verificar a paternidade, quando se não tem informações suficientes de outros familiares para poder reconstruir. Então, existem várias situações que são diferentes. E todo exame, geralmente, a maior parte dos laboratórios já aperfeiçoarem, segue as normativas exigidas para trabalhar com os marcadores padrões que são exigidos. Mas a gente já participei de várias assistências técnico-periciais de exames feitos, de exames antigos, de 10 anos, 15 anos atrás, e nem sempre os quesitos de segurança foram seguidos. E aí a gente consegue contestar, consegue verificar vários problemas associados a esses exames. Sempre que tem uma assistência técnico-pericial, a gente sempre tenta colocar sobre a importância de estabelecimento de quesitos para cada caso. E, obviamente, cada caso requer quesitos diferentes. Então, vai tratar de uma exumação, vai tratar de uma reconstrução, vai tratar de um trio simples. Então, para cada situação, a gente vai ter que traçar quesitos de segurança diferente. Existem normas, por exemplo, chega a mãe com a
criança e o suposto pai e pede para fazer uma investigação de paternidade, né? Que seja um caso judicial, um caso extrajudicial, mas tem que tomar um certo cuidado sobre o tipo de amostra coletada. E a gente tem essas formulações, por exemplo, o suposto pai, já tivemos casos, só para a gente entender o absurdo da situação, já tivemos casos de suposto pai querendo fugir de uma paternidade, fazer antecipadamente ao exame de DNA, ao exame de vínculo genético, uma transfusão de sangue. Arrumou um primo que tinha o mesmo tipo de sangue, recebeu uma bolsa, meio litro de sangue desse primo, para tentar falsear o resultado de Olha, uma paternidade. E aí a gente tem colocado nos quesitos, ó, o suposto pai recebeu transfusão, o transplante de medula óssea, transfusão nos últimos meses, ou já foi, já recebeu um transplante de medula, porque se receber um transplante de medula, o perfil genético dele de sangue vai alterar. E a gente tem que traçar, não fazer uma coleta via sangue, mas às vezes via mucosa bucal, que aí não teria uma interferência nesse transplante. Mas muitas situações de ver uma tentativa de falsear, de fraudar, ou inclusive alguns erros que são próprios da metodologia, que a gente tem que sempre verificar. Existem outras possibilidades, por exemplo, quando o suposto pai pode ser um parente próximo do um outro envolvido, por exemplo, dois irmãos tiveram uma relação com a mesma mulher e a mulher alega ser de um, mas aí poderia ser do outro. E existe uma proximidade genética muito grande entre esses casos. E se forem gêmeos idênticos, a situação vai ficar mais complicada ainda. Ainda existe possibilidade de diferenciar? Ainda existiria, mas é bem mais complicado e a gente tem que estabelecer quesitos mais seguros para poder fazer essa diferenciação, principalmente se existe a possibilidade de um outro suposto pai vinculado àquela família. Então, entendi. cada situação tem que ser analisada com bastante cautela, né? Entendi. Bom dia, doutora Ádila, que entrou, tudo bem? Bom dia, doutora Águila. Desculpa a minha. Nós tentamos aqui várias vezes, né? Mas que bom que a gente conseguiu fazer essa conexão, né? E é bom a senhora estar com a gente participando aqui. É membro da nossa comissão, doutora Águila, doutor Mark. Ela também faz parte da comissão nossa. E aqui eu vou até falar um pouquinho da doutora Águila aqui, que ela é advogada familiarista, especialista em direito processual civil, né? E também direito público, e está com a gente sempre acompanhando, sempre dedicando, né? É uma, um membro, assim, assíduo, e o doutor Cristiano, que é o presidente, sempre já conversou comigo, já falou sobre a doutora Ádila, que ela é dedicada e está participando, então é um prazer, doutora Ádila, tá com a gente aqui. Tá bom? Eu que agradeço muito o convite e assim para poder participar e não poderia ficar fora, né, de um tema tão importante que é esse, né? É, Que bom. então, doutor Mark, assim, o senhor colocou assim, essas dificuldades, né, de alguns casos específicos, né, e a importância, então, dos quesitos para tentar diminuir os riscos Exato. de erro, né? Ou, às vezes, uma pergunta, um quesito mal feito, às vezes acaba Prejudicando prejudicando o objetivo da bastante, ação, né? E, assim, com certeza. tem alguns, por exemplo, eu não sabia, achei interessante que o senhor falou essa questão se o periciado lá que vai fazer o exame, ele tiver feito transfusão de sangue ou recebido, isso realmente, então, atrapalha no resultado do exame. Com certeza, porque a maior parte dos laboratórios trabalham com padrão, uma coleta de sangue, né? Geralmente, hoje é mais simples, faz uma perfuração da polpa digital, coleta uma gota de sangue, duas gotas de sangue, é um cartãozinho especial, chamado de cartão FTA, que preserva o material genético a seco por até uns 10 anos tranquilamente. Então, até a gente considere isso na formulação dos quesitos, de guardar esse material, se necessário, fazer uma contraprova. Então, a gente tem que colocar isso nos quesitos também. Só que se o paciente, se o suposto pai tiver feito uma transfusão de sangue recentemente, é possível que esse sangue chegue a gerar alteração no resultado, porque o exame ele é feito com sangue. Se ele recebeu sangue de um terceiro, o perfil genético desse terceiro ele é diferente, né? Normalmente, assim, bons analistas, a gente pede para olhar os resultados e a gente pede para verificar sem mecanismo de filtro, então a gente consegue perceber que existem picos diferentes, que é uma suspeita de contaminação ou adulteração da amostra.
Então, tudo isso aqui são quesitos que são extremamente importantes. Tem um paciente que tem realmente, que declara ter feito transfusão, aí você não pode utilizar o sangue como material primário de análise. Você tem que usar outros materiais, como mucosa bucal, e alguns laboratórios já estão habilitados para isso. Mas na rotina a gente tem uma preferência por sangue, né, porque é um material mais preservado e uma técnica um pouquinho mais invasiva. Entendi. Assim, talvez seria uma estratégia jurídica, talvez na pedir uma contraprova e talvez, às vezes, a contraprova ser interessante fazer coleta de material diferente, por Diferente. exemplo. Então, fazer o exame de sangue e uma contraprova da saliva, ou do fio de cabelo, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Existe a possibilidade de fio de cabelo um pouquinho mais complicado, né? Existe a possibilidade também, mas você tem que ter uma quantidade mínima de fio de cabelo. E o fio de cabelo ele tem que ter a raiz, porque o fio em si ele não contém tipicamente DNA, então ele teria que ter o bulbo capilar para conseguir fazer a análise. E os laboratórios considerariam uma necessidade de pelo menos 10 a 20 fios para conseguir fazer uma análise com segurança. Mas o padrão ouro geralmente é sangue. Mas toda situação, a gente sempre faz uma pré-análise do caso, né? Geralmente a gente reúne com a parte, reúne com os advogados, a gente verifica qual que é a situação-alvo para a gente traçar a melhor estratégia frente a cada situação. Então, a pessoa quer, muitas vezes, o suposto pai não quer assumir a responsabilidade, então a gente já tem que traçar algumas estratégias para já uma segurança de que aquele laudo vai ser representativo da verdade absoluta em termos, né? Porque a verdade absoluta em exame de DNA é um pouquinho mais complicada. E existem até algumas situações que a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que seja feito, que não tenha contaminação, existem situações biológicas que podem interferir, que não são nem de tentativa de fraude mesmo, mas algumas situações biológicas que podem fazer com que o exame não seja representativo do que a gente tenta determinar. Então, às vezes, eu já vi um laudo que foi entregue fazendo uma vinculação de paternidade e o quesito que tinha sido formulado anteriormente era para fazer um exame somente de cromossomo Y, que era um filho homem, aí fizeram somente o cromossomo Y para ver se aquele suposto pai teria transmitido o cromossomo Y para o filho. E tinha uma compatibilidade e fecharam o caso colocando que era o pai da criança. E a gente sabe, o cromossomo Y, ele mesmo para toda a patrilineagem. Então, qualquer irmão do suposto pai, às vezes até tio, avô, poderia ser pai biológico daquela criança. E quando a gente foi verificar a situação, o suposto pai, na verdade, tinha acho que eram 5 ou 6 irmãos, homens. Então, qualquer um daqueles lá poderia ser o suposto pai também da criança, porque foi pedido um exame somente baseado no cromossomo Y, que não é o suficiente para inferir uma paternidade de fato. Entendi. Doutor Átila, você quer fazer alguma pergunta por enquanto? Estou aqui curiosa para saber um monte de coisas. Eu vi que Vamos lá. um conhecimento muito grande. E você falando aí da veracidade, né, dos exames, e como é que a gente pode, nós podemos ver se o exame ele é verdadeiro. Qual é onde a gente pode chegar, né? O que a gente pode, dentro do exame, o que a gente pode verificar se esse DNA ele é verdadeiro? Sim, aí na verdade são vários momentos diferentes. Normalmente, nas nossas assistências técnico-periciais, a gente tem todo o procedimento. Então, a gente reúne com a parte primeiro, depois a gente vai fazer o acompanhamento da coleta in loco. Então, a gente faz o assessoramento, a gente vai com a parte, a gente se identifica no laboratório como assistente técnico-pericial. Então, a gente acompanha a coleta de todas as pessoas envolvidas, uma por uma. Então, eu faço a própria verificação se ali está sendo coletada adequadamente. A gente verifica a parte de fechamento da amostra. A gente rubrica para lacrar a amostra. A gente solicita, eu quero que essa amostra, uma vez coletada, seja lacrada, identificada. Então, na nossa presença lá, a gente verifica a identificação da amostra com o nome da pessoa e a gente lacra e assina em cima do lacre para fazer o encaminhamento. Depois ele já entra em cadeia de custódia do próprio laboratório. Aí já passa a ser responsabilidade técnica do laboratório. No final a gente recebe e a gente faz a conferência
daqueles dados. O laudo ele tem que ser, obviamente, depende muito da situação, é uma situação jurídica, uma situação não oficial, vamos colocar assim, que as partes fizeram de uma forma amigável. Então, para cada situação, a gente vai ver para onde esse exame vai ser encaminhado. Vai ser encaminhado diretamente para o juiz que fez a solicitação, vai ser encaminhado para as partes, uma situação mais amigável. Então, a gente recebe e a gente faz a conferência. Existem estratégias que a gente consegue traçar para gerar uma segurança adicional para a família, a gente gerar uma contraprova, né, nossa, inicial. Então, a gente fala para a família, ó, por exemplo, vamos verificar se as partes às quais a gente tem acesso, a gente faz uma genotipagem individual dessas partes em um outro laboratório, que a gente já conhece as técnicas, a metodologia de trabalho, que trabalham também com os mesmos marcadores utilizados no laboratório referenciado. E aí a gente faz a nossa própria contraprova. Quando chegar o laudo do laboratório, os perfis alérgicos da nossa parte tem que bater com os perfis alérgicos que a gente fez por fora. Então, a gente já gerou uma contraprova antecipada. Não tem valor jurídico, mas para nós, a gente já vai saber se aquele laudo realmente tem a correspondência com o perfil genético real do paciente. Então, já é um outro momento. Mas toda a documentação, normalmente, o laboratório, quando é uma situação judicial, o próprio laboratório encaminha diretamente para o juiz, né? Dependendo da situação, ele pode encaminhar também para os advogados, para as partes responsáveis, para que cada um receba os dados. Geralmente, quando chega para o advogado responsável, ele encaminha para a gente. Se a gente tiver nomeado também, a gente recebe uma cópia e a gente já começa a fazer a verificação dos dados para ver se aquelas contas, os alélos paternos obrigatórios, os alélos maternos obrigatórios, os alélos encontrados na criança, realmente são condizentes com o perfil. A gente refaz as contas e a gente verifica se realmente se trata de uma inclusão ou não. Existem algumas situações que a gente chama que é borderline, que não chega a dar uma inclusão significativa. Então, geralmente, a gente considera que um padrão de qualidade deveria ter um índice de paternidade acima de 99,9999%. Mas existem alguns dados que chegam a 97%. Será que isso trata uma inclusão de paternidade de fato? Ou, para mim, 97% já acho muito inconsistente. Então, a gente vai ter que verificar e aí a gente já entra com uma argumentação para poder questionar o laudo, né, e tentar entender o que aconteceu. É comum para nós, para evitar problemas, porque isso gera um transtorno para a família, porque a família, geralmente, ela tem ânsia de ter a resposta. Então, o resultado, muitas vezes, vai demorar uns 15 dias, 20 dias para ser o resultado, e sai um resultado que é inconclusivo. Então, normalmente, nos nossos quesitos, a gente já solicita, dependendo da situação, se tiver qualquer tipo de risco, a gente já solicita ao laboratório acrescentar um número de marcadores, porque existem laboratórios que vão trabalhar com um número mínimo de marcadores, 16, 21 marcadores, e a gente tenta solicitar para cada situação o aumento de tipo de marcador. Então, vamos aumentar para 23, vamos aumentar de cromossomo X, se for um filho homem, vamos acrescentar de cromossomo Y. Se for uma reconstrução, pai falecido e só tem um avô disponível, então a gente pode solicitar outros genomes, inclusive genoma mitocondrial, para a situação de falecido de muito tempo atrás, né, que está dentro da matrilinhagem, a gente pode solicitar cromossomo mitocondrial, que tem uma estabilidade maior. Então, em cada situação, a gente faz toda a verificação, desde a coleta da amostra in loco, então a gente participa de todo o processo, até o recebimento do laudo. No intercurso, obviamente, tem cadeia de custódia e é responsabilidade do laboratório. Em dúvida, e é pouco comum isso acontecer, porque o laboratório que erra um laudo por erro técnico ou por má fé, ele acaba respondendo juridicamente, né, para um laudo errado. Então, os laboratórios hoje estabelecem padrões de qualidade de segurança muito elevados. Muita gente questiona, será que o laboratório pode ter fraudado o resultado? Isso é pouco comum acontecer, porque senão ele vai perder totalmente, né, a sua confiabilidade. Então, mas mesmo assim, a gente consegue fazer a verificação se existe algum erro. E existem situações que a gente pede uma reanálise, uma recoleta em um outro laboratório diferente para gerar um grau de segurança maior, né, entre os laboratórios. Interessante isso. Um detalhe assim que é uma curiosidade minha, né? Por que o exame de DNA não pode, não dá
100%? E sempre 99%, 90%. Por que não 100%? Se é pai, se é mãe, se é filho? Sim, Por quê? sim. Porque, na verdade, é uma conta matemática que é feita. Não existe esse 100% de fato. A gente consegue gerar uma exclusão absoluta. Então, a exclusão, a gente fala assim, a gente considera a exclusão do suposto pai, porque existe uma divergência da maior parte dos marcadores, mas a inclusão ela é feita, na verdade, baseada em conta matemática. A gente verifica os alelos, né, as partes do DNA que a criança herdou do suposto pai e da mãe biológica, e a gente começa a calcular a probabilidade de que uma outra pessoa qualquer em todo o planeta possa também ter aquele alelo. Entendi. Né? Obviamente, na parte jurídica, existem outras provas que vão colocar que teve ali uma consumação do ato carnal, tiveram várias outras situações envolvidas. Mas na parte do DNA, a gente tem que estimar a possibilidade de qualquer outra pessoa na face da Terra também poder ter aquela combinação genética presente. Então, a gente vai multiplicando, e uma multiplicação, quando você vai multiplicando frações, nunca consegue, nessa multiplicação, é como se você pegar um copo e a cada vez que você faz uma análise, você coloca a metade que falta. Então, coloca metade, depois outra metade, depois outra metade, vai chegando muito perto de fechar, mas nunca consegue completar, nunca vai chegar em 100%. Mas em termos estatísticos, quando a gente ultrapassa os 99,99999%, esse valor dá um valor, em termos estatísticos, superior à população da Terra. E como ele é superior à população da Terra, a gente considera lá, baseado nessas informações, consideramos fulano de tal, pai biológico da criança. No entanto, existe um pequeno detalhe que a gente sempre tem que tomar cuidado. Porque se aquela pessoa, o suposto pai, tiver um irmão gêmeo monozigótico, um irmão gêmeo idêntico, eles têm o mesmo DNA. Se tiver o mesmo DNA, e se a gente sabe que a pessoa tem um irmão gêmeo idêntico, por essas técnicas laboratoriais convencionais, a gente não consegue diferenciar. E isso já tiveram situações, você faz o exame genético de um suposto pai com o filho, dá inclusão de paternidade, 99,9999. Depois testa o seu irmão gêmeo, dá exatamente o mesmo valor, porque ambos os gêmeos compartilham os mesmos perfis genéticos. Então, se você afirma que fulano de tal é o pai biológico da criança, se aparecer um irmão gêmeo, aí a gente começa a ter um problema. Porque se não tem, você só consegue colocar, existe um vínculo genético extremamente forte que faz com que tenha um vínculo genético de paternidade. Mas no caso de irmãos gêmeos monozigóticos, você não teria como fazer essa diferenciação. Então, imagine uma situação que dois irmãos gêmeos monozigóticos tiveram a relação com a mesma mulher e nasce uma criança. Aí começa a ter um problema. E esses laboratórios, por técnicas convencionais, não vão conseguir diferenciar quem é o suposto pai. E é por isso que a gente não consegue inferir uma certeza absoluta da paternidade. Inclusive, a certeza absoluta da negativa de paternidade, uma exclusão de paternidade, tem que ser feito com muita cautela. Porque a gente pega o laudo e fala assim no laudo, isso é comum acontecer. Trata-se de uma exclusão de paternidade. Então, feita a análise, fulano de tal não pode ser considerado pai biológico da criança. E já tivemos um caso de que isso não foi verdade. Existe uma situação rara, né? Até lembrei de um caso de uma investigação, de uma reconstrução que a gente processou, que o suposto pai era falecido e fizemos uma reconstrução com os avós paternos para saber se os avós eram realmente avós daquela criança. Ao fazer a reconstrução, tinha a mãe estava viva, o suposto pai falecido, a criança vive e ambos os avós vivos, os avós paternos. Ao fazer a análise, a gente verificou que a avó era a avó biológica da criança, tinha um vínculo genético com a criança, com o neto, mas o avô não tinha vínculo genético com o neto. Então a avó tinha um vínculo e o avô não tinha. Aí gera um problema que é assim, aí na especulação o advogado a gente estava tentando explicar para o cliente, que é o avô, provavelmente você não é avô e provavelmente você não era nem pai do seu filho.
né? Então, e é uma situação delicada, uma situação complicada, porque a inferência que é feita, a priori, a gente sempre coloca muito isso em genética, porque existem situações a priori e a posteriori, a priori parece um avô. Mas tivemos um caso que é bem interessante, que eu acho que vale a pena comentar para todos que estiverem ouvindo, e isso na parte jurídica, ela tem que tomar um certo cuidado, porque a gente acompanhou uma assistência técnica inicial de um casal, eram ambos universitários, eram novos, tiveram um filho, mas era de uma família que tinha condição financeira, né, os pais do rapaz, e pediram para fazer somente um exame de paternidade para fazer o registro, para não ter problema, porque assim, eles orientaram o filho dele, ó, se você registrar e depois descobrir que não é seu filho, e depois para tirar é praticamente impossível, é muito complicado. E aí pediram o exame de DNA, a menina ficou constrangida, ela não queria fazer, mas acabaram aceitando fazer. Quando fizeram o exame de DNA, que era um exame, um trio simples, o pai, né, a mãe e a criança deu uma exclusão de paternidade. O rapaz ficou muito chateado, porque para ele era o pai da criança. A mãe ficou mais chateada ainda, porque ela afirmava que era o primeiro namorado, que só tinha tido relação sexual com ele, que era virgem e tudo mais. E aí a gente ficou numa situação que foi um pouquinho complicada, porque, né, não era o pai. E aí a gente entrou na assistência técnica inicial para tentar identificar o que estava acontecendo, porque ela jurava, ó, não tem como não ser, só tive relação com ele, nunca tive um outro homem, só pode ser dele. Aí ela achou que talvez os pais do rapaz pagaram um laboratório para fazer um laudo falso, para não assumir a paternidade, alguma coisa assim, porque ambos eram universitários. E aí a gente pediu para repetir um laboratório da nossa confiança de uma forma amigável, não de uma forma jurídica, só que a gente pediu para fazer com metodologias diferentes, com acréscimos de marcadores e coleta diferencial de tecidos. Porque quando a gente pegou os laudos primários, a gente pediu para remover os filtros e a gente verificou uma suposta contaminação, que a gente chama de stutter bands. As stutter bands são o que a gente chama de bandas fantasmas, que aparecem geralmente quando tem contaminação de amostra. Mas pelo laboratório que tinha feito a análise, a gente sabia que era um laboratório muito sério, muito cauteloso quanto à possibilidade de contaminação. Então a gente repetiu, aumentamos e fizemos novamente coleta de sangue, só que agora fizemos mucosa bucal, raiz de cabelo e esperma do rapaz. No sangue, confirmou a negativa de paternidade, ele não era o pai biológico pelo sangue, só que quando foi feito pelo esperma do rapaz, era pai biológico. É uma situação rara, uma situação bem atípica que a gente chama de quimerismo. O rapaz é uma situação que a gente chama, em termos genéticos, né, de uma quimera tetragamética. Uma situação extremamente rara na literatura médica. Temos poucos casos no Brasil, alguns relatos no mundo, porque é difícil comprovar, porque praticamente ninguém faz exame de DNA e quando chega a fazer, faz somente de um tecido. Mas o rapaz era como se tivesse uma fusão de células de um irmão gêmeo dele, que não desenvolveu, que fusionou no corpo dele. E a parte gonadal dele, a parte testicular dele, tinha um perfil genético de um irmão que poderia ter nascido. Que a gente é parecido com o que a gente chama de mosaicismo celular, mas é um caso mais complexo que a gente chama de quimerismo. Aí esse rapaz apresenta perfis genéticos diferentes em tecidos diferentes. No sangue, o perfil dele não era compatível com a paternidade, mas o material genético ele colabora para a formação de uma nova vida, que é o seu esperma, tinha um perfil genético compatível com a paternidade. E é por isso que a gente sempre fala, o risco de pegar um laudo mal interpretado e falar assim, fulano de tal não é pai biológico da criança. Na verdade, o tecido analisado não é compatível com a paternidade para aquela criança. E a gente sempre tem que fazer, às vezes, uma reanálise, porque existem situações que a mãe fala assim, só teve ele, não teve outra pessoa. Então a gente tem que tomar uma certa cautela até na interpretação desses laudos. Ele pode trazer uma verdade que não é uma verdade absoluta. O laudo afirma, realmente não tem compatibilidade de paternidade para o tecido. E ainda assim poderia ser o pai biológico se tivesse testado um outro tecido biológico. São situações raras, mas o geneticista que acompanha a situação tem que saber que isso é possível para poder formular os quesitos adequados, poder solicitar uma reanálise de prova, solicitar um acréscimo de amostra, se necessário. Então, para cada caso, a gente tem que fazer uma análise cautelosa de que a gente está observando.
Entendi. Doutora Ágila, quer fazer a pergunta? Muito interessante, são muitas novidades. É, E, me surgiu uma dúvida aqui, doutor, Sim. sobre a possibilidade de o exame dar falso negativo. É a mesma possibilidade que o senhor já havia mencionado aí, é isso? Isso. Então, existe o falso negativo, né, uma falsa exclusão de paternidade, com uma situação de quimerismo tetagramética, que é uma situação rara, mas que pode acontecer, e obviamente a gente tem que colocar isso em pauta sempre, mas existem outras condições de falso negativo também, tá? Então, a amostra contaminada de uma forma proposital, igual a gente colocou um paciente que recebeu um transplante de medula. O perfil genético dele pode começar a ser diferente. Uma transfusão de sangue pode falsear. Pessoas que fazem laboratório que vai fazer somente com suave de mucosa bucal. Então a gente não sabe se aquela pessoa, se você não tiver uma assistência técnico-pericial para verificar a integridade da mucosa bucal, a pessoa ali pode gerar uma contaminação de uma forma proposital. E assim, para quem entende das técnicas de biologia molecular e tiver uma assessoria de má fé, seria muito fácil, tecnicamente, tentar fraudar o exame. Por exemplo, a gente extrai um genoma de uma pessoa, né? A gente faz uma extração de um terceiro, eu pego esse material genético amplificado, que aí eu vou ter a amostra de DNA em grande concentração, uma concentração gigante, e eu deixo essa amplificação, esse DNA amplificado, previamente na mucosa bucal da pessoa que vai coletar. Na hora que coleta, vou tirar algumas células da mucosa, mas vou ter uma quantidade de DNA de outro ali já presente. Na hora de fazer a amplificação, existe um problema de amplificação preferencial que vai amplificar principalmente o DNA que está presente em maior quantidade, que é o que foi colocado lá de uma forma proposital. Então, existem riscos óbvios numa situação dessa, tá? Então, e a gente tem que sempre tomar um grande cuidado na obtenção da amostra biológica. Por isso que toda perícia, toda assistência técnico-pericial que a gente faz, eu sempre vou em logo, vou acompanhando, verificar a integridade do paciente na hora de coletar a amostra biológica, qual o tecido que vai ser coletado. A gente geralmente já coloca os quesitos, prefiro que seja sangue, porque sangue a gente vê a pulsão venosa e aí a gente já vai colocar nos quesitos que ele não pode ter recebido transfusão nem transplante. Então, tudo tem que ser muito bem traçado, tá? E às vezes a gente pega, o paciente declara no momento da coleta que ele não recebeu transfusão e a gente consegue provas que ele recebeu uma transfusão recentemente. Então, a gente consegue invalidar, né, alguns laudos. Muito olha, olha que interessante, né, doutor falando. A gente sempre teve uma imagem que o exame de DNA era uma prova totalmente absoluta. Sim. Então, quando o juiz determina que faça o exame de DNA, ou a gente mesmo procure fazer o exame de DNA, a gente acha que está seguro, que é uma segurança total. Então, o que a gente leva o nosso cliente e fala, se der positivo, é pai, se der negativo, não é pai ou mãe. Então, assim, a gente tem essa sensação da segurança do DNA, não exatamente no exame, mas assim, do procedimento. Então, o tanto que é importante, assim, eu falar assim, o tanto que é importante a gente ter um assistente técnico do lado, com conhecimento técnico da área, né? A gente brinca aqui na nossa comissão e até dentro do próprio OAB que a gente orienta assim, não faça nada sem contratar um advogado, não faça nada sem consultar e contratar um advogado. Então agora a gente tem que falar assim, não vai fazer DNA sem assistente. Porque tem muitos riscos, né? Olha esse detalhe que o senhor falou que foi de falsear propositalmente uma coleta DNA da mucosa, né? Eu jamais imaginava que poderia fazer isso, né? Olha só, que interessante. Então, assim, é bom a gente, como advogado, e ouvindo a parte da cliente, para ser cliente, igual o senhor comentou, assim, eu nunca tive outro, eu só tive relação com ele. Eu tenho certeza que ele é pai, né? Aí faz o exame DNA e dá negativo. A gente tem que, por isso que é importante a gente ter um assistente, por ter mecanismos e outros meios de investigar, né? Não só pela mucosa, não só pelo sangue, pelo fio de cabelo ou pelo espermatozoide, né? A gente tem que ter elementos, né? Mas, doutora, já é interessante, né, essa aula aí, né? Eu tô assim, espantado.
Eu estou aqui boquiaberta e cheia de dúvidas, justamente por causa dessa. A gente abre a mente e aí as perguntas elas surgem, né? É, E, Sim, sim. e devido a essa evidência, né, do DNA ser tão assim, as pessoas colocarem como tão confiáveis, igual Sim. o acabou de mencionar, às vezes a gente se põe a pensar diante de algumas situações, né? E aqui me veio uma matéria que eu li e agora achei a pessoa correta para poder tá solucionando minha Na dúvida. hora. Em Sim. relação a como funcionam os testes de DNA que eles prometem, né, revelar quem são os seus ancestrais. Eu Sim. curiosa sobre isso e até agora nada de resposta. Sim, eles são muito robustos. Tem várias empresas que fazem com segurança, né, esses exames, tem várias plataformas e tem realmente um grau de confiabilidade elevado, né? Hoje nós sabemos que existem marcadores, mutações, ou polimorfismos, ou perfis genéticos ainda, que são comuns de várias populações diferentes. Então, de acordo com o fluxo migratório das populações, a gente consegue avaliar de onde a pessoa tem sua origem. Então, existem alélos que surgiram, por exemplo, na Rússia, tem alélos que surgiram em populações africanas, em populações europeias, em populações asiáticas, que o surgimento, a origem desse alelo de cada população. E quando a gente rastreia o genoma, a gente consegue rastrear a presença desses marcadores dentro do DNA de cada pessoa. Cada um de nós tem em torno de 6 bilhões de letrinhas de nucleotídeos, que a gente chama de adenina, timina, citosina e guanina, e cada uma dessas letrinhas, principalmente da região não codificadora, que é essa que a gente utiliza para investigação de vínculo genético e para rastreio de ancestralidade, esses marcadores a gente consegue verificar. Então, hoje é totalmente factível, e nós fizemos isso, inclusive, em 2000 com a população do estado de Goiás, né, com parceria, inclusive, com as peritos da Polícia Civil, com amostras dessa natureza, a gente conseguiu verificar sobre a composição genética, o perfil genético da população do estado de Goiás. Né? Mas hoje a gente faz com qualquer pessoa, é um teste seguro, tranquilo, e você consegue até quantificar, ó, tem 37% na Europa, tem 10% na África, tem 12% em tal região da Ásia. Então, existe uma segurança muito boa. E fizemos isso para o estado de Goiás e verificamos isso na parte, inclusive, de investigação. Quando a gente pede um exame de DNA até para vínculo genético, é importante saber a ascendência da pessoa que está sendo investigada. Porque quando a gente pega assim uma pessoa, por exemplo, seja asiática, seja caucasoide europeia, então ela pode ter uma similaridade genética com outras pessoas da sua própria população. No estado de Goiás, fizemos esse estudo e, assim, inicialmente, quando eu comecei essa pesquisa há quase 20 anos atrás, eu imaginava que o estado de Goiás, por exemplo, teria um perfil genético mais similar aos índios nativos, que a gente chama de ameríndios, né? E, na verdade, a gente conseguiu verificar que o perfil genético da população do estado de Goiás, da região do estado de Goiás, de fato, era um perfil com uma contribuição genética mais europeia, em primeiro lugar, uma segunda contribuição africana e, em último lugar, uma contribuição ameríndia. Então, eu achei estranho dado, porque para mim o nosso perfil genético aqui de Goiás seria um perfil mais de índios. Mas aí a gente fez uma busca histórica, a gente sempre tem que juntar informação genética com as demais informações que nós temos, e realmente o estado de Goiás teve uma contribuição de 5 milhões de europeus, né, de 3 milhões de africanos e somente 1 milhão no Brasil, e aí a gente tem a região centro-oeste, e 1 milhão somente de ameríndios. Então, a contribuição para a formação do nosso país e a nossa região centro-oeste, que é a região que acabou tendo contribuição da parte do norte, da parte do sul, dessa mistura, acabou tendo um aporte maior de europeus, em segundo lugar, um aporte de africanos e, em último lugar, os nativos brasileiros, né, que são os ameríndios. E os ameríndios foram dizimados, muitos africanos, né, descendentes de africanos, com a parte da escravidão também foram dizimados, então a gente vê um aporte genético mais europeu, em segundo lugar africano e em último lugar de ameríndio de fato. Então a genética ela consegue retratar a verdade
de uma forma que às vezes a gente não conseguiria observar somente no olhômetro, vamos dizer assim. Então, sempre é importante ter essa informação genética. Ah, muito importante. Até mesmo o doutor já deve ter passado por essa situação, a mãe que não sabe quem é o pai. Sim, Aí, é muito comum acontecer. E às vezes, assim, não sabe, não tem nem noção de quem que é o pai, e às vezes não sabe quem que é, às vezes tem suspeita que seja, assim, 2, 3 ou 4 pais diferentes. Existem situações aí já de natureza criminal, de violência sexual, de mulheres que foram abusadas por vários homens. Aí a gente tem que trabalhar com estratégias diferentes para tentar identificar os criminosos. Mas já tive várias situações, tanto na parte de assistência técnica como na parte da saúde, às vezes de uma senhora que tinha um filho com uma condição clínica, né, uma patologia, uma doença neurológica, e a gente faz uma investigação para tentar entender de onde que veio. E a mulher fala assim, ó, eu não sei quem que é o pai. Aí fala assim, eu conheci numa rodoviária, a gente teve uma relação sexual no banheiro da rodoviária, eu não sei o nome dele, nunca mais vi, não sei quem que é. Então a gente não tem informação. E se ela quisesse fazer uma investigação de paternidade, aí teríamos o problema. Porque para essas investigações de vínculo genético, você tem que ter um suspeito, você tem que ter alguém para confrontar. Uma metodologia comparativa. Existem alguns projetos fora do Brasil, né? A Inglaterra tentou fazer um projeto desse, que toda pessoa ao nascimento, junto com o teste do pezinho, fizesse uma genotipagem que ficasse cadastrada. Então, todo o perfil genético de todo nascido vivo seria registrado em um banco de dados. Para nós no Brasil, que ninguém é obrigado a fornecer prova contra si, seria inviável isso aí, e eu acho que seria até perigoso, né, em termos jurídicos, que todo mundo já tivesse um perfil cadastrado. Hoje existe um projeto muito importante da Polícia Civil, tivemos alunos recentemente da Polícia Civil que trabalhavam com a parte de crimes sexuais, e existe um banco de dados nacional para inserção em crimes violentos de perfis genéticos desses criminosos. E isso possibilitou, inclusive, encontrar pessoas que tinham cometido crime sexual aqui no estado de Goiás, que foram presos em outro estado, ao ser preso por abuso sexual, por estupro, em outro estado, foi inserido o perfil genético dele, que acabou dando match, correspondência com um agressor daqui, que não tinha sido pego. A vítima foi numa delegacia, registrou, foi coletado o material genético do agressor no canal vaginal da vítima e cadastrado o perfil genético do agressor, mas não tinha suspeito. E ao ser preso num outro estado do Nordeste, deu match nos bancos de dados que estão interligados e acabou sendo acusado de estupro lá e também pelo estupro realizado aqui. Então, existem informações que tendem a ser agregadas cada vez mais, que são importantes de fato. doutor, cada dia e a cada instante a gente aprende uma coisa a mais aqui com o senhor. Sim. Mais uma matéria, né, que às vezes a gente é curioso e acaba lendo uma matéria e surgem mais dúvidas. E o senhor falando aí, pronto, o senhor soluciona e a gente faz a pergunta. Eu ouvi sobre uma matéria sobre exame de DNA do e trio. Como é que funciona? Como é que a gente pode aplicar isso no nosso meio? Sim. Os exames, na verdade, a gente chama, a gente até evita o termo exame de paternidade, a gente costuma falar exame de vínculo genético, para verificar se tem uma situação. Existem situações que a gente fala do duo, para verificar se existe um vínculo genético de um dos pais com aquela criança. Então, a gente só tem o duo, né? O ideal é fazer o trio. O trio seria o pai, o suposto pai, a mãe e a criança. O trio ele é muito mais fácil de você conseguir fechar, tá? Mas, às vezes, por exemplo, só tem o suposto pai e a criança. Não tem a mãe. Então, seria uma situação de duo, que é assim, tem que fazer, obviamente, uma avaliação jurídica da situação, sim, de pátria e poder e mátria e poder sobre aquela criança, mas existe uma preocupação em não conseguir fechar. Existem situações que a gente consegue perceber um vínculo genético, tá? Mas para verificar uma situação de paternidade, maternidade, o ideal, porque a criança ela tem metade do seu genoma que veio do pai e outra metade que veio da mãe. Então, para ter uma segurança analítica, eu tenho que ter ambos os pais para conseguir
saber, ó, eu já sei a metade de um lado, eu só preciso investigar a outra metade dessa pessoa. Senão, as nossas análises estatísticas elas se tornam muito fracas. Não tem um pai, aí a gente vai fazer uma análise diferente, uma análise de vínculo genético, que a gente chama de reconstrução, que a gente pode fazer a partir de irmãos do suposto pai, né? Então, o suposto pai é falecido, então vou pegar o máximo de irmãos possíveis para reconstruir todas as possibilidades genéticas do suposto pai. Ou se eu tiver os avós da criança, os pais do falecido, então a gente conseguiria também fazer uma reconstrução. Então, às vezes, tem situações atípicas que a gente não tem o suposto pai falecido, os pais dele também são falecidos, você quase não tem irmãos, mas você começa a ter muitos sobrinhos, você tem outras pessoas. Então, a gente começa a tentar ver se é possível relatar se existe ali, de fato, um vínculo genético. Aí tem que traçar uma estratégia que vai ser um pouquinho diferente, tá? A situação do Lu, obviamente, é um pouquinho mais complicado, né? E a gente sabe que existem, na assistência pericial, várias situações que chega uma pessoa, assim, de uma forma não judicializada, que tenta procurar, e já aconteceu muitas vezes com a gente, chega uma pessoa com uma amostra biológica e fala assim, eu quero saber se essa amostra biológica tem vínculo genético comigo. Então, um suposto pai que visitou o seu filho, que mora com a mãe, tirou um pedacinho do tecido e chega ou quer saber se é meu filho. Claramente não tem validade jurídica nenhuma, tem que tomar um grande cuidado sobre essas inferências, porque elas são muito perigosas, né? Então, as consequências de uma análise dessa, ela pode gerar uma inferência equivocada que vai gerar problemas para o núcleo familiar gigantesca. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente pega um pouquinho de tudo. Pessoas que querem saber se a mulher está tendo uma relação extraconjugal, trazendo amostras da mulher, peças íntimas da sua parceira. Então, a gente pega um pouquinho de tudo, né? Mas aí a gente sempre tem que deixar muito claro, ó, primeiro, nem teria validade jurídica. Segundo, quais que são as consequências desses atos. Terceiro, isso é factível. Quarto, o que isso realmente vai representar de fato. Então, são situações que são muito delicadas, né? Doutor Marco, me surgiu uma dúvida aqui, porque apareceu aqui um caso, e mais ou menos assim, que era um pedido de reconhecimento de paternidade pós-mortem, né? Sim. Já de muito tempo, tempo. O pai já tinha falecido há mais de 20 anos. Então, só tinha os filhos, né? Os filhos biológicos que foram registrados lá e a filha que estava tentando ser reconhecida aqui. Isso. Então, foi feito o pedido de exame de DNA e era uma mulher que estava requerendo e o rodado era homens, filhos homens. Então, fazer um DNA dela com os possíveis irmãos de outro sexo, talvez atrapalharia. E outro pedido era fazer a exumação. Quando se fala em exumação do corpo, mexe num sentimento muito grande da família. Então, teve uma disputa judicial muito pesada para não exumar. Não exumar, porque ia mexer a memória e tal, isso afeta muito. Então, assim, nós, como advogados, até que ponto a gente sabendo do risco e a probabilidade de ser menor da minha cliente ser do sexo feminino e os filhos masculinos, talvez esse exame de DNA entre eles ia ser inconclusivo, né? Talvez, ou menos, ou aí talvez eu insistiria na exumação. Assim, a gente tem que ter um norte, talvez, qual que era a dica, né? Disso. Ou a gente insiste na exumação para ser uma garantia, ou a gente pode fazer com os irmãos. Isso. Na verdade, a gente sempre, numa situação dessa, a gente recomendaria provavelmente em 2 etapas, né? A exumação, muitas vezes, a gente deixa para a última instância, porque realmente tem violação de túmulo, tudo, e até nas solicitações de exumação, a gente tem outros quesitos que precisam ser formulados, a gente vai também em loca, a gente acompanha o processo de exumação, que a gente tem que colocar lá para os peritos oficiais que vão fazer a exumação, verificar a integridade do túmulo, se existem provas dele ter sido. Já acompanhei um caso que o túmulo tinha sido adulterado anteriormente, a gente conseguiu provar isso, colocar uma peça uma ossada de um outro corpo lá no local para dar exclusão de paternidade, isso pode acontecer. Então, a gente tem que verificar várias situações para o processo de exumação.
E fora isso, que a exumação é um processo um pouquinho mais delicado, porque realmente mexe com retirar o corpo que estava em repouso ali. E aí, a gente tenta identificar através de marcador genético antes de proceder à exumação. Mesmo sendo filhos homens, não teria problema. Como o suposto pai é homem, tem filho homem, ele vai ter transmitido para todos os seus filhos homens o seu cromossomo Y. Se o suposto pai falecido tem irmãos homens, teoricamente ele tem que ter o mesmo cromossomo Y dos seus irmãos homens, porque recebeu do mesmo pai, né? Então, se todos os irmãos são irmãos biológicos do mesmo pai e da mesma mãe, principalmente do mesmo pai nesse caso, todos eles têm o mesmo Y. Então, numa investigação prévia, o que a gente faria? Pegaria os irmãos homens e iria comparar com os filhos homens dessa mulher. Tendo compatibilidade, ainda não gera uma inclusão de paternidade. Tá? A gente fala assim, ó, existe um vínculo genético da patrilinhagem. Se der exclusão, aí a gente já consegue colocar, ó, não existe vínculo genético entre os irmãos do falecido e aquela criança, que começa a afastar a possibilidade real de uma paternidade que conseguiria provavelmente bloquear uma situação de exumação. Tá? Se a gente incorporar mais marcadores, é ainda possível conseguir finalizar, às vezes, uma investigação de paternidade, tá? Sem ter que recorrer à exumação, que a gente tenta fazer isso, né, sempre que possível, tá? Quando não é possível, infelizmente, aí vai na exumação, e aí todos os quesitos devem ser muito bem formulados para garantir, né, que a amostra realmente seja pertencente ao suposto pai. Entendi. E o tempo do falecimento não atrapalha, caso seja necessário exumação, o tempo não atrapalha. Por exemplo, de 20 anos, 30 anos, 50 anos, consegue fazer. A gente consegue fazer na maior parte dos casos. Existem algumas situações que podem dificultar a capacidade de fazer análise, principalmente aqueles que estão enterrados em terrenos lodosos, quando tem muita umidade, oscilações térmicas grandes, tipo de caixão, tipo de preservante que foi colocado no corpo. Então, existem situações que o material realmente já está muito degradado, inclusive a parte óssea. Tá? Então, se está enterrado certinho, tudo geralmente 30, 40, 50 anos dá para fazer tranquilamente. Tá? Só que numa situação que a gente visualiza degradação, a gente tem que solicitar, às vezes, outros tipos de marcadores, que são marcadores de repetições menores, que tendem a estar mais bem preservados, ou então alguns marcadores adicionais, como de cromossomo mitocondrial, que tem uma estabilidade maior. Mas, geralmente, na maior parte dos casos, a não ser que seja uma vala, assim, corpo que foi jogado num lamaçal, que está ali, já está muito deteriorado, inclusive a parte óssea, tem muita contaminação bacteriana e muitas bactérias degradam o DNA. E aí dificulta a capacidade de analisar esse DNA. Então, para cada situação, a gente consegue tentar direcionar o tipo de marcador que o laboratório vai ter que fazer, né, e se vai ser factível ou não ter um resultado. Mas, geralmente, assim, já tivemos estudos feitos aqui de populações, por exemplo, de ossadas que conseguiram extrair material genético com datação de mais de 100 anos. Então, dependendo da preservação, você consegue tranquilamente. Aí tem que identificar qual região do osso, então tem que cortar o osso, tirar a parte medular do osso, existem equipamentos específicos para isso, mas consegue fazer sim. Tá? Doutora Ádila, vai. E surgiu uma dúvida, mais uma. Qual o percentual, ou não existe um percentual de um parente mais próximo a um remoto? Você fala para fazer um estudo de vínculo genético? Para dar confiabilidade, aliás, para poder fazer o exame de DNA. Existe essa possibilidade maior ou maior? Tem. Aí depende muito da estratégia, depende muito se é da parte paterna, se é da parte materna, porque a gente tem alguns marcadores mais para a parte paterna, mais para a parte materna. Quando mistura paterna e materna, aí se começa a perder confiabilidade do exame. Quanto mais distante, porque a gente sempre herda 50% do material genético dos nossos pais e a gente transmite para os nossos filhos somente a metade do nosso material genético. Então, quanto mais distante for a geração, você vai diluindo as informações. Então, na geração paterna do pai, 50% da informação. Do avô, já cai para 25%. Do bisavô, 12,5%. E assim diante. Quanto mais distante, né, a porcentagem de material genético que é fornecida começa a ficar muito diluída. E começa a diminuir muito o valor dentro de uma análise de vínculo genético.
E aí tem algumas estratégias que tentam compensar, tem um certo limite, obviamente. Então, quando eu vejo que está muito distante, então, em vez de trabalhar com 16 marcadores, eu falo assim, ó, vai ter que trabalhar com pelo menos 23 marcadores, 31 marcadores. Solicito para acrescentar marcadores do cromossomo Y, marcadores do cromossomo X. Então, a gente tenta melhorar o índice de vínculo genético para conseguir fechar o caso da melhor forma possível. Só Tá? me Então, tira a uma dúvida. gente vai traçando estratégia, sim. Quando o senhor fala em marcadores, Sim. isso refere ao quê? Isso aí. Desculpa. Isso aí, porque é um termo bem técnico nosso, tá? Perdão. Mas realmente, quando a gente fala de marcador, assim, nós temos 46 cromossomos nossos, né? 23 vieram do pai, 23 vieram da mãe. Dentro de cada um dos cromossomos, nós temos algumas regiões que a gente analisa, que são as regiões que têm a maior variabilidade entre as pessoas. Então, por exemplo, a gente não estuda regiões gênicas associadas a doenças, porque as regiões gênicas são muito conservadas entre todo mundo. A gente estuda regiões dentro dos cromossomos que tem um grau de variabilidade entre as pessoas muito grande. Existe uma distribuição, uma variação muito grande. E essas regiões desses cromossomos que têm uma grande variação é o que a gente chama de marcador. Então, por exemplo, em exame de DNA, vocês vão ver num laudo, né, vocês vão ver que tem assim que a gente chama de locos ou marcadores. Então, você tem o TPOX, o TH01, o FGA, o WVA, o TPOX, o marcador da melogene para saber o sexo da amostra. Então, cada loco ou cada marcador, na verdade, se refere a uma região específica de um cromossomo ou do DNA de uma forma geral, né? É um pedacinho do DNA que a gente chama de marcador. Então, a gente estuda, geralmente, um mínimo seria 16, mas eu recomendo sempre pelo menos 21 regiões diferentes do nosso DNA para poder ter um índice de paternidade satisfatório, né? Que são esses marcadores, são essas regiões do DNA. Entendi. Agora eu entendi. E eu até entendi uma fala de um doutrinador do Alexandre Câmara, que ele diz que não é investigação de paternidade, sim de genética, né? Então, faz Exatamente, todo um estudo de sentido. vínculo genético. Hoje, a forma mais comum que a gente coloca, né, a gente não usa rotineiramente exame de paternidade, que às vezes você tem até uma dúvida sobre a mãe, troca de bebê e maternidade. Você vai fazer um exame de maternidade, por exemplo. Então, hoje, o termo mais usual para todas as situações, um estudo, um exame de vínculo genético, que a gente consegue perceber se realmente existe um vínculo e qual tipo de vínculo que poderia existir entre essas pessoas. Às vezes você tem um duo, duas pessoas só querem saber se elas são irmãos, né? E acontece às vezes, né? Nossa, a gente é parecido, são da mesma cidade, será que a gente tem um vínculo genético? Então a gente faz o estudo de vínculo genético. É interessante, essa área é tão técnica, né? Tão técnica, igual a gente tenta fazer no direito para a gente sempre estar se especializando, né? Qual, assim, para a gente, advogado, qual é a característica mais importante, o que a gente precisa saber para contratar um assistente técnico nessa área? O que ele precisa ter para a gente poder buscar esse profissional para nos assessorar nessas perícias? Mais Sim, importante. aí, tem que ser uma pessoa assim, sempre verificar se é uma pessoa que tem realmente experiência na parte de exames de DNA em humanos. Às vezes você pega uma pessoa que tem experiência em exame de DNA, eu já fiz muito exame de DNA de cavalo para verificar a raça, para verificar não sei o quê. Então, você tem que pensar totalmente diferente. Então, tem que ter experiência em exames de DNA, em laudos, em metodologia, tem que ter um conhecimento jurídico básico também, porque senão ele vai acabar fazendo besteira. Tem que ter uma noção assim, dos quesitos que são fundamentais e sempre verificar a experiência que a pessoa tem dentro daquela área. Então, sempre é importante solicitar para a pessoa pelo menos um currículo básico de atuação, o que a pessoa tem de experiência, o que a pessoa faz, né, a formação da pessoa. Então, às vezes, assim, vai pedir Antigamente era até um problema nas atividades periciais, que você pegava uma pessoa que é um engenheiro e pedia para fazer uma perícia de um hospital, por exemplo, uma perícia de DNA. Fala, eu sou perito na minha área. Então, a pessoa, para fazer uma atividade pericial, de fato, ela tem que ser perito naquela área. Então, ela tem que ter especialização, pelo menos uma especialização, e
a parte também prática, de vivência naquela área. Então, uma pessoa que nunca teve uma vivência de um quimerismo, às vezes nem sabe que quimerismo existe, aí vê um laudo e fala assim, que não é um pai biológico, nem especula a possibilidade dele poder ser, sim, o pai biológico daquela pessoa, porque a pessoa nunca ouviu falar dessas situações atípicas, né? Então, sempre verificar realmente da formação. Então, verifica, ó, pelo menos uma especialização na área, de preferência um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, com que a pessoa realmente atua, a pessoa já tem alguma publicação na área pericial, a pessoa já acompanhou, já fez alguma assistência técnica pericial, já sabe dos cuidados. Então, realmente, nessa parte formacional, né? Qual é a formação e a experiência, né? Tanto acadêmica como a experiência profissional da pessoa. E, doutora Ângela, E se quer fazer mais precisar, a alguma gente está pergunta? sempre à disposição também. Fica Ah, tranquilo. se for por mim aqui, a gente vai até amanhã. Ótimo. Mas eu fico assim, muito interessada nesse assunto, justamente porque no escritório a gente acaba vivendo algumas situações, inclusive essa questão que eu falei para o senhor, né? Eu perguntei sobre quando a mãe ela não sabe qual o pai, né? Já fez exame É, 1, 2, 3, e aí? O que, né? Então o senhor respondeu brilhantemente. E É. sensacional. Doutor que Marcos, bom. aqui em Goiânia, o senhor faz parte ou existe alguma associação de peritos ou de assistentes técnicos especialistas em exame de DNA aqui em Goiânia? Não, não. Uma associação em si, não. Existem vários parceiros nossos, colegas nossos, que trabalham com atividade pericial, né? Existe, assim, a gente já sabe de alguns que trabalham tanto na parte de DNA como em algumas outras áreas. E muitas vezes a gente acaba trabalhando com situações que requerem análise de documento. Então, a gente tem perito na parte de documentoscopia, temos perito em outras áreas, na parte ambiental, por exemplo. Então, a gente tem um grupo de conhecimento, mas não chega a ter uma associação de fato, né? E até uma sugestão nossa, que a gente está tentando organizar um grupo para fazer, de repente, a gente poderia até tentar criar isso aqui, até para estabelecimento de normativas, de critérios. Mas a gente tem atuado com vários advogados, com várias empresas de advocacia, né, nessas assistências técnico-periciais, com resultados muito satisfatórios, né? Então, a gente consegue acompanhar, a gente consegue questionar alguns laudos, refazer, e quase sempre a gente tem né, o resultado que a gente almeja de fato, né? Então, graças a Deus, a gente tem tido bastante trabalho nessa área, né? Eu Mas pergunto graças a porque Deus, está indo bem. eu pergunto porque depois dessa aula, essa palestra aqui, que assim, para mim me tirou vários mitos e dúvidas. É tão importante a gente ter um assistente técnico, assim, a partir de Sim, agora, a gente não pode realmente, se a gente quer fazer um bom trabalho no processo, né, como advogado, defendendo um cliente, a gente não pode jamais entrar numa perícia desassistir de um assistente técnico, jamais, né? sim, A sim. gente, isso, assim, por mais que seja a gente achava, né, eu achava que era simples demais o DNA, Aham, só ir lá e pronto, acabou, mas não é, né? E sim, há formas de fraude, há formas de dar falso negativo, de dar, igual o senhor explicou, várias possibilidades de dar errado. sim, com E a gente tem o certeza. objetivo no processo e a gente tem que focar no objetivo. E para chegar no objetivo, a gente tem que ter amparo. Então, assim, eu agradeço demais Imagina. essa associação e, sim, isso. Espero que aqui todos os advogados que assistiram e vai assistir depois essa live, quando possível, que contrate um assistente técnico. O contato do senhor está aí à disposição, eu vou deixar salvo. Perfeito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o senhor e vi Foi. tanto que foi eficiente o resultado, um processo de 20 anos que a gente matou no exame de DNA que a gente não esperava, né? Eu achei assim, foi Ah, surpreendente. Por isso que eu vi que realmente a necessidade de ter, né, um assistente técnico, ter sim, um sim. acompanhamento técnico, né? Técnico, a gente não pode achar que é simples, né? Doutora Ágil, você, né, a gente está aqui Isso é espantado. verdade. Eu estou aqui Ah, brilhada com essa brilhante explicação. Essa explanação foi
foi de tirar as nossas dúvidas mesmo, até as corriqueiras no nosso escritório, e agora não pode faltar. Com certeza. Não pode faltar um assistente que faz diferença no resultado dos nossos processos. Com certeza, a gente está à disposição, tá? Tanto da comissão como de qualquer pessoa que precisar de orientação, até às vezes para orientar a parte, né? Ou orientar o processo, a gente sempre está à disposição. Quando a comissão quiser marcar uma outra live também, para a gente tirar dúvidas sobre alguma coisa específica que envolva, né, essa parte de DNA, outras condições similares dentro da genética, a gente sempre está à disposição, né? E a gente fica aberto também para qualquer dúvida que tiver, né, orientação, a gente está à disposição sempre. Não, eu agradeço. Agradeço também a doutora Águila, né, doutora Águila, pelas perguntas, agradeço pela participação, fez perguntas assim, né, de casos concretos, achei muito interessante. Espero ter esclarecido a todos aí, né, doutora? Com certeza. Foi perfeito, foi muito bom. As perguntas, eu tenho certeza que todos estão bem satisfeitos com a sua explicação e também, né, acho que agora só vem a enriquecer mais o nosso dia a dia, com tudo isso que o senhor passou. Muito obrigada. Que coisa boa. Eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, doutor Renato, tá? É um prazer estar com você novamente, né? Eu fico totalmente à disposição de quem precisar, né? Qualquer dúvida que tiver, até num processo, uma coisa, né, particular, pode me enviar uma mensagem lá, que tem sempre maior prazer em poder ajudar, tá bom? E fica à disposição da comissão para qualquer dúvida também. Tá bom. Obrigado, gente. Bom sexta-feira para todos. Bom dia a todos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.